Olá, graça e paz. No vídeo passado nós vimos a história de Sara, teve paciência para esperar a promessa de Deus se cumprir na vida dela. E hoje eu quero ver com você a história de Débora, uma mulher que naquela época ela foi juíza e profetisa em Israel e ela liderou um exército numa guerra contra os cananeus, uns povos que eram inimigos de Israel. Porque a história dessa mulher é interessante porque imagina para uma mulher numa sociedade extremamente machista, ela liderar um exército numa guerra. Então eu quero olhar com você essa história que está registrada em Juízes, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: na cidade de Israel não havia ninguém, elas ficaram vazias, até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Depois que você lê o contexto aqui de Juízes, você vai ver que ela foi essa liderança que levou todo o exército, um exército desanimado, um exército sem perspectiva, sob o julgado pelos inimigos, e Débora se levantou e ela foi na frente do exército para que eles pudessem vencer os inimigos dele. O que nós aprendemos com essa história é que exercer autoridade, exercer liderança, Deus chama as pessoas e Deus capacita. Foi assim que Deus fez com Débora, uma mulher que naquela época era muito, mas muito difícil realmente mulher assumir essa posição, e ela tomou coragem de assumir essa posição. O que nós aprendemos com tudo isso é que Deus, ele chama a gente para algumas missões, alguns desafios que nós precisamos realmente, como Débora, estar crendo de todo o nosso coração e sabendo que é o Senhor que vai dar força para você, é o Senhor que vai capacitá-la, é o Senhor que vai estar dirigindo os seus passos para que você possa estar vencendo aquela situação. Talvez nessa época, com certeza, muitas pessoas disseram, a Débora, olha, mas você é uma mulher, como que você vai liderar um exército? Ou seja, as pessoas olharam para ela e disseram: não, você não tem condições de fazer isso. Mas ela ouviu a voz de Deus, ela foi instruída por Deus para que pudesse estar cumprindo esse papel. Ela cumpre esse papel e nós louvamos a Deus porque hoje nós podemos ler esse texto e ver que Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida para que você possa estar exercendo uma liderança, exercendo aquilo que Deus tem para você, e não importa a sua idade, não importa quem você é, importa que Deus está chamando você para cumprir esse papel. E novamente eu digo, era uma mulher num exército de homens, numa sociedade que a mulher não era nem contada, não era nem contada. Imagina os desafios que ela enfrentou para que pudesse cumprir esse mandamento de Deus, essa orientação que Deus tinha, o papel que Deus tinha colocado para que ela pudesse fazer, libertando Israel dos cananeus. Então, uma história bonita de mais uma mulher que é registrada na Bíblia para que nós pudéssemos estar vendo essa história nos dias atuais e sendo um exemplo para mim e para você de alguém que ouviu a voz de Deus e cumpriu a orientação que Deus tinha dado a ela e venceu todos os preconceitos, venceu todos os prognósticos, que não vai dar certo, que você é mulher. Ela não ligou para isso, mas fez aquilo que Deus queria que ela fizesse. Deus abençoe. Aprendemos mais uma lição com essa mulher. Liderança no Antigo Testamento, Débora. Você é uma Débora, você que é mulher que está me ouvindo, pega isso para você e em nome de Jesus, que Deus esteja te usando como instrumento nas mãos dele para vencer um exército se for necessário. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor registra esses momentos, ó Deus, para que nós pudéssemos estar sendo inspirados, para que pudesse nos mostrar, Senhor, que não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho do problema, Pai. Se o Senhor vai conosco, Pai, nós já vencemos. E pedimos a Ti, Senhor, fortalece-nos, ó Deus, alguns que estão passando por esse momento tão delicado, Senhor, e imaginando isso é impossível de acontecer, impossível de eu vencer. Deus, capacita, dá graça e fortalece a Tua serva. É a nossa oração, Teu servo, é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Durante esse mês eu quero meditar em mulheres que foram lideranças, que foram exemplos, que foram registradas na Bíblia, para que pudessem nos inspirar. Deus abençoe a sua vida, graça e paz.